Ele ergueu a taça de vinho como quem celebra a eternidade. Mas 30 minutos depois, sua cabeça rolava pelo chão como se fosse a sobremesa da festa. Sim, um casamento inteiro, planejado por meses, vestido, música, altar. Teve a duração de uma série ruim da Netflix que você abandona no primeiro episódio. E terminou não com arroz jogado no ar, mas com sangue respingando nas paredes do salão. Se você acha que a história de amor mais curta do mundo foi um match fracassado no Tinder, prepare-se. Esta é a verdadeira história do casamento que durou 30 minutos e terminou em decapitação. Uma mistura de tragédia, poder, ironia e política, com um roteiro tão absurdo que nenhum roteirista de Hollywood teria coragem de inventar. Então já sabe, ajeite-se como quem vai ouvir uma lenda proibida à luz de velas. Inscreva-se no canal, porque aqui a história sempre vem com sangue seco e ironia fresca. Deixe o seu like para ajudar a espalhar esse banquete macabro pela internet. E me diga nos comentários, de onde você está ouvindo essa história agora? Quero imaginar este salão de cabeças e ecos ecoando até onde você estiver. Ele foi encontrado ajoelhado diante do altar, mas sem a cabeça para rezar. O corpo, ainda vestido com trajes de noivo, jazia desmoronado como uma estátua quebrada. O sangue escorria pelo tapete que, minutos antes, havia recebido flores brancas. A música parou em um corte seco, como se até os instrumentos tivessem ficado em choque. O brinde mal tinha começado e já se transformava em epitáfio. O casamento mais curto da história terminava em silêncio pesado. E assim começava a lenda de um amor que nunca teve tempo de existir. O fim é sempre mais rápido que o começo. Enquanto convidados fugiam como ratos em convés inundado, ninguém lembrava das promessas de paz e união. O que ficou foi o cheiro metálico no ar, o pavor estampado nos rostos e o eco de uma lâmina que cortou mais que carne. Essa história não nasceu para ser romance, mas para ser metáfora. Para nos lembrar que alianças douradas escondem correntes de ferro e que, às vezes, o altar é apenas o palco perfeito para um espetáculo de execução. Voltemos ao início, antes que a lâmina caísse. O salão estava iluminado por centenas de velas, como se o próprio céu tivesse sido capturado em chamas pequenas. Nobres sorriam com aquele jeito forçado de quem finge gostar do vinho barato servido como raro. A noiva, reluzindo em branco, parecia mais fantasma do que mulher. E o noivo? Ah, o noivo. Ele se esforçava para parecer confiante, mas tinha nos olhos a mesma calma de alguém que espera resultados de exame médico. A pompa era só maquiagem para um cadáver já anunciado. O casamento não era sobre amor, paixão ou felicidade. Era sobre política, guerra, alianças quebradiças e famílias que se odiavam com fervor religioso. Imagine o reality show mais forçado da Idade Média, só que sem confessionário e com espadas afiadas nos bastidores. A diferença é que, ao contrário da Netflix, aqui ninguém tinha a opção de apertar "pular episódio". Enquanto os músicos tocavam, os guardas se movimentavam nas sombras. Alguns disfarçados de convidados, outros com capas que escondiam mais que armas. A festa parecia normal, mas bastava prestar atenção aos olhos atentos nos cantos escuros para perceber que algo respirava errado naquela noite. Cada passo era coreografia, mas a coreografia da morte já estava ensaiada. No centro do salão, a noiva ainda sorria. Mas seu sorriso tinha a mesma fragilidade de vidro prestes a trincar. Era impossível não notar a tensão nos seus ombros, como se ela soubesse que estava mais para a peça de xadrez do que para a mulher amada. Seu destino era ser moeda de troca, e o altar não passava de balcão de negociações. O brinde começou cedo demais. Taças erguidas, discursos enfeitados, olhares enviesados. O vinho parecia mais vermelho que o normal, e alguns juraram depois que já era presságio. Como se o próprio líquido fosse um spoiler sangrento do que aconteceria minutos depois. Em cada gole, mais do que celebração, havia medo engarrafado. O rei, presente ao fundo, tentava manter uma expressão de majestade, mas era impossível não notar o jeito forçado de sua postura, como se ele também estivesse desconfortável. Ele não parecia um monarca celebrando paz, mas um carrasco prestes a dar sinal para que a lâmina descesse. Seu sorriso era mais corte que calor. E então veio o beijo. Rápido,
quase desajeitado, sem a paixão de um casal, mas com a pressa de quem tenta cumprir protocolo. Mal os lábios se tocaram, e já foi possível sentir o silêncio pesado no ar. Era o silêncio que antecede a tragédia. O tipo de pausa dramática que roteiristas de Hollywood matariam para escrever, mas que aqui era apenas a vida real preparando o pior. Quando a espada brilhou no ar, ninguém teve tempo de reagir. O golpe caiu como trovão, rompendo a festa como o raio rasga uma noite serena. Não houve grito de aviso, não houve chance de fuga. Só um corte seco, direto, brutal, que interrompeu a música e transformou aplausos em gritos. Em segundos, o noivo deixou de ser marido e virou cadáver histórico. A cabeça rolou lentamente pelo chão, batendo no mármore como se fosse uma bola perdida em jogo improvisado. Alguns disseram que parecia surreal demais, como se fosse teatro. Mas o sangue que se espalhava rápido não deixava espaço para a ilusão. Era real. E era grotesco. O casamento, antes festa, agora cheirava a carnificina. O que se seguiu foi pânico. Convidados correndo, pratos caindo, músicos fugindo com instrumentos ainda afinados. Alguns ficaram imóveis, petrificados pelo choque. Outros tentaram esconder-se atrás de tapeçarias, como se tecido pudesse deter soldados armados. O caos tomou conta, e a festa virou pesadelo. Noiva em lágrimas, vestido manchado de sangue, olhos perdidos. Ela mal entendia o que via. O homem que deveria ser seu porto seguro era agora um corpo sem cabeça, e sua vida tinha mudado para sempre em 30 minutos. A inocência morreu junto com o marido. E foi assim que a história entrou para as lendas. Não como união de amor, mas como aviso cruel de que política e romance jamais dançam no mesmo salão. O altar pode ser palco, mas às vezes é palco de execução. Quem assistiu nunca esqueceu. Quem ouviu cantar nunca deixou de repetir. E aqui estamos nós, séculos depois, repetindo o mesmo conto sombrio. Só que com ironia, porque rir do horror é a única maneira de sobreviver ao passado. Ele ergueu a mão para abençoar a cerimônia, mas o gesto foi interrompido por uma lâmina que atravessou o ar como trovão. A bênção virou sentença, o juramento virou corte. O início do casamento já estava escrito para terminar em tragédia. E não é exagero dizer que, naquele salão, todos sentiram um calafrio, como se a história tivesse decidido pular capítulos direto para o clímax sangrento. Era o começo, do fim mais rápido já registrado. Voltemos algumas horas antes. O palácio estava adornado com flores frescas, tapeçarias que mais pareciam anúncios publicitários e um cheiro de banquete prestes a ser servido. Os convidados desfilavam como pavões, cada um mais interessado em ser visto do que em ver os noivos. Era festa, mas também era guerra disfarçada, porque cada sorriso era, na verdade, um aperto de faca invisível. O casamento havia sido arranjado não por Cupido, mas por tabeliões e diplomatas. Dois clãs inimigos, exaustos de tanto sangue derramado, decidiram amarrar seus destinos em um nó apertado. Só esqueceram de um detalhe: laços de seda não seguram espadas. A cerimônia nasceu condenada, mais como contrato de paz temporário do que como união de almas apaixonadas. Imagine um Tinder medieval, mas em vez de swipe para a direita, temos pergaminhos selados com cera. A escolha não vinha do coração, mas da conveniência. E quem ousasse recusar? Bem, terminaria como terminou o noivo, sem cabeça, mas com uma história garantida para séculos. Enquanto a noiva era arrumada com tecidos brancos que brilhavam à luz das velas, no subsolo soldados afiavam espadas. Era como assistir a um ensaio de balé. Acima, leveza e promessas. Abaixo, músculos tensos e preparativos para a carnificina. O contraste era tão gritante que até os ratos do castelo pareciam pressentir que algo estava errado. No altar, o padre recitava palavras decoradas, mas sua voz tremia como se ele mesmo não acreditasse no que dizia. Quem poderia acreditar? Era como assistir a uma peça de teatro onde todos os atores sabiam o final, menos a plateia. Só que aqui, ninguém ia embora aplaudindo de pé. O noivo, com o peito inflado de orgulho e medo, caminhava como quem sabe que é protagonista, mas de tragédia. Ele tentava manter postura, mas sua mão suava tanto que a aliança quase escorregou antes de ser colocada. O suor da insegurança é sempre mais pesado que o ouro. E a noiva? Ah, a noiva.
linda como um retrato, mas com olhos que imploravam por fuga. O vestido parecia a armadura de tecido, pesado e sufocante. Ela sabia, mesmo sem saber. Intuição feminina, diriam alguns séculos depois. Mas na época, era apenas o instinto de sobrevivência gritando. Os convidados riam, brindavam, cochichavam. Cada mesa era um campo minado de intrigas. Aquele salão não era só palco de festa, era um tabuleiro vivo. E cada jogador já movia suas peças em silêncio, como se a morte fosse apenas parte do jogo. Quando os sinos tocaram anunciando a união, o som não parecia alegre, parecia fúnebre. Como se estivessem enterrando algo em vez de celebrar. Talvez enterrassem mesmo. O último fio de paz, o último resquício de ingenuidade, a última chance de acreditar que alianças podiam salvar reinos. E o pior é que todos sabiam. Cada olhar desconfiado, cada gesto contido, cada silêncio prolongado revelava que não havia esperança. Era teatro, e o público fingia acreditar. Até que a espada rasgou o cenário e lembrou a todos de que a verdade sempre chega sem pedir licença. O começo foi decorado com flores, mas o final cheirava a ferro e sangue. Essa é a ironia da história. Enquanto as mãos seguravam taças, outras mãos já seguravam lâminas. Enquanto uns beijavam, outros afiavam. Não havia romance, só contagem regressiva. E foi assim que o começo já carregava dentro dele o fim. Como um veneno lento que ninguém quis enxergar. Os noivos eram apenas peças, os convidados, figurantes. E o verdadeiro protagonista da noite, a espada. Ela roubou a cena como astro principal de um filme de terror histórico. No dia seguinte, os cronistas escreveriam que o casamento fora a união da paz. A ironia é que a paz durou menos que um cochilo depois do almoço. O papel aceita qualquer mentira. Mas o mármore do altar ainda estava manchado de sangue. E ele não mente. E assim a história seguiu, do sim ao fim, em menos de meia hora. Do sorriso ao corte em segundos, do brinde ao epitáfio em uma taça derrubada. O começo já era fim desde o primeiro instante. Só esperava o momento certo de se revelar. E quando se revelou, ninguém esqueceu. O vestido branco estava manchado antes mesmo da cerimônia terminar. Não de vinho, nem de lágrimas, mas de sangue que respingou quando a lâmina desceu. A imagem parecia pintura blasfema. A noiva, ainda com véu, cercada de corpos, enquanto o cheiro metálico dominava o ar. Era como se o próprio destino tivesse trocado pétalas por pólvora, e o altar por cada falso. Esse foi o retrato do amor mais curto da Idade Média. Voltemos um pouco. Horas antes, criadas ajeitavam o vestido com cuidado, costurando rendas que simbolizavam pureza. Mal sabiam que estavam bordando mortalha. O branco não celebraria novos começos, mas serviria de tela para manchas vermelhas. Enquanto o mundo suspirava pela beleza da noiva, o destino afiava facas na escuridão. Ironia fina. Vestir-se para o amor e ser entregue ao luto em menos de 30 minutos. O tecido reluzia, pesado como promessa que ninguém pretendia cumprir. O véu cobria o rosto como cortina de teatro, prestes a ser aberta para a peça mais cruel. Cada detalhe era ensaiado. Coroas de flores, joias cintilantes, fitas douradas. Só esqueceram de ensaiar o final, e quando ele chegou, foi improvisado em sangue. O vestido, tão cuidadosamente preparado, virou símbolo de tragédia. Enquanto a noiva se via no espelho, talvez tenha notado o olhar vazio refletido. Aquele sorriso não era de esperança, mas de obrigação. Quem casa por amor sonha com beijos e promessas. Quem casa por política aprende a sorrir com os olhos marejados. E ela sabia. Não estava indo para a vida, mas para o sacrifício. Nos bastidores, soldados afivelavam armaduras em silêncio. O contraste era grotesco. Acima, fitas e perfumes. Abaixo, ferro e suor. A festa era o disfarce. A batalha era a realidade. Como em uma série de suspense, a câmera alternava entre a leveza do vestido branco e a escuridão dos corredores úmidos, onde espadas já aguardavam o sinal. Os convidados, claro, fingiam inocência. Que linda, murmuravam, enquanto olhavam mais para as próprias taças do que para a noiva. No fundo, sabiam que aquela festa tinha cheiro estranho. O incenso não escondia o aroma de medo.
As flores não abafavam o fedor de pólvora escondida nas salas vizinhas. Todos sorriam, mas ninguém acreditava. O noivo, coitado, se esforçava para parecer calmo, mas seus olhos denunciavam inquietude. Suava como quem sabe que está prestes a entrar em ringue sem ter treinado. O casamento, para ele, não era celebração, era duelo mascarado, e ele caminhava para o altar como quem se oferece ao carrasco. A música ecoava, tentando disfarçar a tensão. Violinos faziam dançar melodias suaves, mas cada acorde parecia nervoso, como dedos tremendo sobre cordas tensas. Era trilha sonora de terror, não de romance. O público, sem perceber, já estava sendo hipnotizado para o clímax sangrento. Quando o cortejo entrou, todos suspiraram. O vestido branco contrastava com os olhares pesados dos guardas. Era um choque visual. Inocência contra brutalidade, pureza contra pólvora. E no fundo, todos sabiam quem venceria. O vestido estava condenado desde o primeiro passo. A cerimônia seguiu, mas cada detalhe soava forçado. As juras de amor pareciam linhas lidas de roteiro ruim. O altar, adornado de flores, lembrava mais uma armadilha do que um santuário. O casamento era uma peça teatral, onde todos sabiam o final, mas fingiam acreditar na farsa. E então, o beijo. O ápice de toda a cerimônia. Mas aqui, foi apenas gatilho. Os lábios mal se tocaram, e já havia no ar a sensação de tragédia iminente. Era como se o destino tivesse cronometrado. 30 minutos para prometer amor eterno, e 1 segundo para acabar com tudo. A espada brilhou. O sangue respingou. O vestido branco virou testemunha ocular da carnificina. A noiva gritou, mas seu grito foi engolido pelo caos. Ninguém se importava mais com votos ou alianças. O único contrato válido era o corte frio da lâmina. O vestido, antes promessa, virou lenda. Historiadores diriam que simbolizava a pureza, mas quem esteve presente sabia. Aquele tecido carregava o peso da tragédia. Era o uniforme de uma mulher que se tornou viúva antes mesmo de decorar o nome de esposa. E assim, entre perfumes e pólvora, a festa mostrou sua verdadeira face. Não havia conto de fadas, só política e morte. E no final, o vestido branco não resistiu. Ficou para sempre marcado como metáfora cruel de uma união que nasceu condenada. Do vestido manchado, seguimos para a mesa de banquete. Porque se o altar foi palco de execução, a mesa seria testemunha muda do banquete que ninguém ousou comer. As taças ainda estavam erguidas quando o sangue começou a respingar no vinho. Aquele rubro profundo que deveria simbolizar celebração se confundiu com o líquido que escorria do pescoço decepado. O brinde, que em qualquer outra festa selaria a alegria, ali serviu como prelúdio fúnebre. Foi o único momento em que todos beberam juntos, alguns vinho, outros terror puro. Mas voltemos alguns minutos antes. As mesas estavam fartas, carregadas de frutas exóticas, carnes suculentas e jarros que transbordavam vinho como se o próprio rio tivesse sido aprisionado em cristal. Os nobres riam alto, mas riso de nobre nunca é inocente. É sempre mistura de arrogância e medo. Cada taça erguida era mais máscara que gesto de alegria. O brinde foi anunciado como símbolo de união. 2 reinos, 2 famílias, 2 inimigos históricos, agora jurando paz. Só que paz, em banquete de nobre, é como gelo em copo de uísque barato. Derrete antes de você terminar a primeira tragada. O brinde já nasceu morto, mesmo com todas as vozes fingindo acreditar nele. Os olhares cruzados durante o brinde diziam mais do que as palavras. Um sorriso torto aqui, um levantar de sobrancelha ali. Era um festival de intenções disfarçadas. Imagine uma reunião corporativa onde todos aplaudem o chefe, mas já planejam puxar o tapete dele no WhatsApp. Esse era o clima do salão. O vinho era espesso, mais escuro que o normal. Alguns juraram depois que parecia mais sangue que uva. A ironia é que minutos depois, ninguém conseguiria distinguir um do outro. O líquido escorrendo das taças e o líquido escorrendo dos corpos se tornaram a mesma cor, a mesma metáfora cruel. Enquanto os brindes ecoavam, a tensão aumentava. O rei ergueu a taça com mão firme demais, como quem transforma o gesto em ordem. O noivo sorriu nervoso. A noiva fingiu acreditar. Os convidados aplaudiram, mas aplausos soavam mais como bater de asas de corvos do que como celebração. Os músicos tocaram notas solenes para marcar o brinde.
Mas até a música parecia hesitante, como se pressentisse o final. E talvez pressentisse mesmo, afinal, os músicos sempre têm melhor instinto de sobrevivência. São os primeiros a correr quando sentem cheiro de tragédia. Entre um gole e outro, alguns cochichavam. Uns falavam sobre política, outros sobre dívidas, e alguns, claro, já apostavam discretamente em quanto tempo duraria a paz. Se fosse aposta esportiva, ninguém sairia rico. 30 minutos não rende lucro nem para apostador desesperado. O vinho queimava na garganta, mas não era pela uva. Era pelo medo. Cada gole era um lembrete de que estavam brindando não a um futuro, mas a um fim anunciado. Como se cada taça fosse taça de despedida. A noiva mal encostou os lábios na bebida. Talvez pressentisse. Talvez já soubesse que nada bom nasce de taça erguida entre inimigos. Seu gesto delicado contrastava com o olhar pesado dos guardas. E no fundo, todos sabiam que ela não brindava amor, mas apenas sobrevivência. O noivo, ao contrário, bebeu em goles largos. Quem sabe por nervosismo, quem sabe para anestesiar o pavor. O vinho escorrendo pelo queixo era prelúdio grotesco do sangue que logo escorreria do pescoço. O brinde não serviu para relaxar, mas para preparar a garganta para o grito que viria. Quando as taças se chocaram, o som ecoou pelo salão como trovão. Era um som bonito, cristalino, mas que escondia a tragédia. O brinde foi ao mesmo tempo celebração e epitáfio. Ninguém percebeu na hora, mas aquele tim-tim foi na verdade badalar de sino fúnebre. E então veio a lâmina. Taças ainda erguidas, vinho ainda pela metade. O brinde congelado no tempo, interrompido por sangue. Uma cena tão brutal que parecia montagem de cinema. Só que era real. E estava acontecendo diante de olhos que jamais esqueceriam. O vinho manchou as toalhas, as roupas, os vestidos. Misturou-se ao sangue como se tivesse sido planejado. O brinde, que deveria eternizar paz, eternizou carnificina. Foi a metáfora perfeita de uma época em que alianças eram frágeis, mas espadas eram definitivas. E daquele brinde, a festa mergulhou em silêncio. Porque nada mais havia a celebrar. A taça virou símbolo de traição, e a mesa, palco de medo. E é nessa mesa que seguimos, porque agora os bastidores se revelariam. Intrigas que já estavam cozinhando muito antes do vinho ser servido. Quando a cabeça rolou pelo chão, ninguém ficou surpreso de verdade. O choque era mais teatral que genuíno. Porque, nos corredores escondidos do palácio, a tragédia já estava escrita em conversas sussurradas e alianças feitas à meia-noite. O altar foi apenas a vitrine sangrenta de um complô que começou muito antes da primeira vela ser acesa. Ali, o casamento não terminou. Ele apenas se revelou. Voltemos dias antes da cerimônia. Salas escuras, tapeçarias abafando sons, taças discretas de vinho servindo mais como desculpa que como prazer. Nobres reunidos, cochichando em voz baixa, desenhando com palavras o que mais tarde seria desenhado em sangue. Nada acontece por acaso na política, muito menos decapitações. O casamento em si já era um teatro. A noiva era moeda, o noivo era escudo, e os convidados eram testemunhas forçadas. Nos bastidores, o jogo real era outro. Espiões carregavam bilhetes escondidos em mangas largas. Criados fingiam servir vinho, mas ouviam segredos. O palácio era menos templo e mais mercado negro de informações. Cada família envolvida queria algo diferente. Uma desejava expandir terras, outra queria estancar guerras, e uma terceira, mais silenciosa, queria apenas vingança. E vingança é sempre o tempero mais barato e mais eficaz da história. Quando misturado com política, vira veneno servido em cálices dourados. Imagine a temporada mais caótica de Game of Thrones, mas sem dragões para salvar o roteiro. Apenas homens mesquinhos, ambiciosos e desesperados, tramando como ratos em porão. A diferença é que aqui não havia câmera para denunciar os cochichos. Havia apenas cronistas que, séculos depois, ainda sentiriam o cheiro de traição impregnado nas páginas. O noivo, sem saber, era marionete em espetáculo escrito por outros. Sua vida, seu corpo, sua própria cabeça eram apenas peças em barganha. Alguns viam nele herói, outros viam obstáculo, e a maioria o via como nada.
Quem o decapitou não foi apenas o executor. Foi a soma de intrigas costuradas em cada banquete secreto. A noiva também sabia mais do que deixava transparecer. Talvez não o final exato, mas sentia a estranheza nos olhares. Criada desde criança como peça política, já conhecia o cheiro da mentira melhor que qualquer perfume. No fundo, sabia que estava se casando menos com um homem e mais com uma sentença. E os convidados? Eram cúmplices por omissão. Riam, brindavam, cochichavam, mas todos sabiam que havia cordas invisíveis puxando a festa. Era como estar em circo onde o palhaço sorri, mas os bastidores escondem feras famintas. Quando a lâmina caiu, ninguém se espantou. Apenas fingiram surpresa para não admitir culpa. O mais curioso é que, mesmo depois da tragédia, muitos desses bastidores foram silenciados. Cronistas oficiais escreveram a versão romantizada, omitindo o cheiro de traição. Mas a verdade sobrevive em fragmentos, em rumores, em histórias passadas como segredos de taverna. Porque o povo sempre sabe mais que os livros permitem. Entre os bastidores, um detalhe cruel. Havia apostas. Sim, nobres apostando se o casamento duraria meses, dias ou apenas horas. A cabeça no altar provou que alguns ganharam a aposta antes mesmo do vinho esfriar. O cinismo da elite sempre foi mais afiado que qualquer espada. As alianças de bastidores mostravam que o casamento nunca teve chance. Era como construir castelo sobre areia movediça. A fachada parecia firme, mas o chão estava condenado a engolir tudo. E quando engoliu, ninguém ficou para reconstruir. Apenas para narrar, rir e seguir em frente. Essas intrigas também revelam que, na Idade Média, política e teatro eram irmãos gêmeos. Um oferecia a máscara, o outro o palco. E o povo, preso do lado de fora, só ouvia os rumores ecoando como trovões distantes. O casamento virou piada antes de virar tragédia. Só faltava o sangue para selar o espetáculo. E sangue nunca falta. Porque em cada bastidor, há sempre uma faca esperando a hora certa. O altar foi apenas a desculpa para que a lâmina mostrasse ao mundo o que já estava decidido nos corredores. A cerimônia foi fachada. A morte, a assinatura final. Assim, o casamento se tornou lenda não pelo beijo, nem pelas flores, mas pelos bastidores que o condenaram. Uma história onde a cortina cai cedo demais e revela o horror que todos fingiam não ver. E de cortina em cortina, seguimos para a figura que mais encarnava esse teatro. O rei, que não sabia sorrir, mas sabia cortar destinos com o olhar. Ele estava lá, no fundo do salão, imóvel como estátua. Quando a cabeça rolou diante do altar, seus olhos não se moveram, nem um suspiro, nem um estremecer. O rei apenas observou, como quem assiste a uma peça que ele mesmo escreveu. O salão em pânico, a noiva em prantos, os convidados em choque. E ele, impassível, como carrasco que não precisa sujar as mãos para assinar a sentença. Dias antes, a preparação já deixava claro. O rei não era homem de festa. As músicas soavam falsas em seus ouvidos, os discursos pareciam ruídos irritantes. Ele não sorria porque não tinha motivo. Para ele, o casamento não era celebração, era cálculo. E cálculos não exigem emoção, apenas resultado. No trono, parecia mais carcereiro que soberano. Seu semblante pesado lembrava um cobrador de impostos que sabe que ninguém vai pagar, mas insiste em cobrar. Era um rosto endurecido por guerras, traições e noites em claro. O tipo de homem que perdeu a habilidade de rir muito antes de perder a vontade de matar. Enquanto todos erguiam taças, o rei se limitava a segurar a sua, como quem segura veneno. Não havia brilho em seus olhos. Era como se ele fosse espectador de uma tragédia repetida, cansado de ver a mesma peça encenada com novos atores. Amor, paz, união. Tudo palavras vazias que nunca pagaram soldados, nem compraram silêncio de nobres. E assim, sua presença pesava mais que a própria coroa. O salão inteiro girava em torno de seu olhar, ainda que ele pouco se movesse. Cada gesto mínimo, cada inclinação de cabeça, era interpretado como ordem. Ele não precisava falar para governar. Bastava existir, e já era ameaça. Quando o noivo entrou, buscando aprovação, o rei apenas o encarou. Foi o tipo de olhar que mata antes da lâmina. O rapaz tremia por dentro, tentando disfarçar com passos firmes, mas todos viram. Quem realmente tinha poder naquele casamento não usava alianças.
Usava olhos frios como inverno. A noiva também sentiu. Seus olhos cruzaram os dele por um instante, e bastou. Foi como se entendesse tudo sem uma palavra dita. Ela sabia que não tinha voz, que não passava de jogada, mas naquele instante, percebeu que o rei era o verdadeiro noivo da noite. Não em carne, mas em destino. Os convidados cochichavam sobre sua falta de expressão. Alguns diziam que era apenas frieza de governante. Outros suspeitavam de planos sombrios. E havia quem murmurasse que ele já sabia desde o início que a lâmina desceria. Que não era falta de sorriso, mas contenção para não sorrir diante da tragédia que ele mesmo autorizara. O rei não sorria, porque sorrir seria entregar. Entregar que o casamento era armadilha. Entregar que a festa era emboscada. Entregar que o destino do noivo já estava selado muito antes da bênção. E em sua lógica retorcida, a neutralidade era sua máscara mais cruel. Era homem de ferro em tempos de intriga. Cada passo seu ecoava como martelo batendo em bigorna. Cada silêncio era sentença. Cada olhar era lâmina invisível. Não precisava de espada. Sua presença já era execução. E quando a verdadeira lâmina brilhou, ninguém ousou ligar o gesto ao seu comando. Naquela noite, o rei foi o diretor invisível de um teatro sangrento. Os atores atuaram, os figurantes gritaram, o público fugiu. Mas todos sabiam. A peça só existiu porque ele permitiu. E ele assistiu ao desfecho como quem risca um número da lista, sem pressa, sem emoção, sem arrependimento. Seu silêncio pós-tragédia dizia mais que 1000 palavras. Ele não consolou a noiva, não repreendeu os soldados, não se levantou para acalmar o caos. Apenas ficou, como pedra em meio à tempestade, como sombra em meio à chama, um rei que não precisava sorrir para ser temido. E assim nasceu sua lenda. O soberano que governava sem expressões. Um fantasma de carne comanda mais pelo medo que pela esperança. Se havia justiça ou crueldade em seus atos, pouco importava. O que importava era que ele nunca ria. E todos sabiam o que isso significava. Se não há sorriso, não há misericórdia. Naquela noite, o rei provou que alguns tronos são sustentados não por risadas, mas por silêncio. Não por ouro, mas por sangue. Não por alianças, mas por cabeças. E foi esse silêncio que ecoou depois, impregnando o salão, o reino, e até mesmo as histórias que contamos agora. E do silêncio frio do rei, seguimos para os passos que ecoavam nas sombras. Porque enquanto ele reinava sem sorrir, outros já marchavam pelo salão como cortejo de morte, prontos para cumprir o próximo ato da tragédia. Os passos ecoaram antes do grito. Não eram passos de dança, mas o compasso seco de botas pesadas contra o mármore. A festa congelou. Entre vestidos brilhantes e capas coloridas, surgiram figuras sombrias, marchando como quem acompanha um caixão. O cortejo da morte invadiu o casamento, transformando o salão em procissão fúnebre. O altar virou cadafalso. A música virou silêncio. Dias antes, já se comentava sobre guardas infiltrados entre os convidados. É só para manter a ordem, diziam os oficiais, enquanto afiavam espadas longe dos olhos curiosos. A verdade é que a ordem nunca existiu. Existia apenas o plano de transformar o salão em tribunal. E como todo tribunal da Idade Média, já havia sentença antes mesmo de haver acusação. Os soldados entraram mascarados pelo luxo. Capas longas escondiam lâminas, e olhares sérios disfarçavam intenções. Era como assistir a um baile de máscaras onde a fantasia real era a morte. Cada passo era ensaiado, cada posição estrategicamente calculada. Não era improviso, era coreografia de carrascos. Os convidados perceberam tarde demais. Primeiro, acharam estranho o número de homens nas laterais. Depois, notaram como cada saída estava discretamente bloqueada. E quando os músicos cessaram de tocar, o medo tomou forma. O cortejo já havia fechado o cerco, como serpente enrolando em torno da presa. A noiva tremia. O noivo tentava disfarçar, mas ambos sabiam que algo estava fora de lugar. Não era preciso ser profeta. Bastava sentir o peso do silêncio, cortado apenas pelo bater compassado de botas. A cerimônia que deveria ser celebração agora parecia missa de 7º dia antecipada. O rei, claro, não se moveu. Observava como quem admira a obra concluída. Para ele, o cortejo não era invasão, era parte do espetáculo. Os guardas não surgiam por acaso. Surgiam porque eram chamados.
e o casamento já havia se transformado na peça sangrenta que ele desejava assistir. Alguns convidados tentaram rir nervosamente. Outros se agarraram às taças como se o vinho pudesse oferecer coragem. Houve até quem fingisse não perceber, torcendo para que ignorar fosse forma de sobreviver. Mas a morte não pede licença, nem se incomoda com fingimentos. O cortejo avançava lento, mas certeiro. Como sombras, preenchiam cada canto, cada vão, cada fresta. O salão, outrora palco de festa, tornou-se arena. Não havia para onde correr. E a ironia maior: ninguém estava preso por correntes. Estavam presos por medo, que sempre é a corrente mais pesada. A música cessou de vez. O maestro baixou a batuta, e até os instrumentos ficaram em silêncio, como se também soubessem que qualquer nota seria desrespeito. Não havia trilha sonora além dos passos pesados e da respiração contida. O cortejo transformou o ambiente em velório sem corpo, pelo menos por enquanto. O noivo tentou fingir bravura. Olhou para os guardas, depois para os convidados, como quem pede ajuda em silêncio. Mas nenhum olhar respondeu. Era como se todos já o tivessem abandonado. Como se sua cabeça já não lhe pertencesse mais. O cortejo avançava, e ele era apenas mais um personagem à espera do golpe. A noiva desabou em lágrimas contidas. Não chorava por amor, mas por terror. Sabia que estava prestes a se tornar viúva antes de terminar o banquete. O vestido branco pesava como se fosse feito de ferro. A cada passo dos soldados, mais claro ficava. Sua vida não lhe pertencia. Os nobres cochichavam, nervosos. Alguns já cogitavam alianças alternativas. Outros se arrependiam de ter comparecido. Mas ninguém ousava se levantar. Quem se erguesse poderia ser o próximo. O cortejo não era apenas execução, era aviso. Hoje é ele, amanhã pode ser você. As tochas iluminavam o avanço, criando sombras longas que pareciam mãos tentando agarrar os convidados. Cada chama tremulava como se soubesse o que viria. O cortejo parecia ritual religioso, mas o Deus ali não era santo. Era o poder, vestido de ferro e sangue. E então o cortejo parou. Um círculo se abriu diante do altar, como palco iluminado. Era chegada a hora. O casamento de meia hora estava prestes a trocar os votos pelo veredito. Os guardas não precisavam falar. O silêncio dizia tudo. O noivo, ali no centro, já estava morto antes mesmo da lâmina. E do cortejo, seguimos para o instante mais cruel. O beijo que deveria simbolizar amor eterno, mas que durou menos que um suspiro. O beijo mais curto da história, interrompido pela espada que já brilhava ao lado. Os lábios mal se tocaram, e já havia sangue no ar. O beijo que deveria selar amor eterno durou menos que um suspiro, interrompido por silêncio pesado que antecedeu o golpe. Não houve aplausos sinceros, nem suspiros românticos. Houve apenas a sensação coletiva de que aquele gesto era a última ilusão antes da tragédia. O beijo mais curto da história foi também o mais inútil. Voltemos ao instante anterior. O padre pronunciava as palavras finais, tentando dar solenidade ao que já soava farsesco. Sua voz tremia, como se até ele sentisse que abençoava um cadáver vivo. Os convidados se inclinavam para a frente, ansiosos pelo beijo, mas não por emoção, e sim porque sabiam que o espetáculo estava prestes a mudar de gênero, da comédia de costumes para o horror sangrento. A noiva fechou os olhos, mas não havia ternura em sua expressão. Era mais um gesto de resignação, como quem se prepara para mergulhar em águas geladas. Seus lábios tremeram antes mesmo de encontrar os do noivo. Era menos beijo, mais adeus. Um gesto vazio que escondia a sombra de um futuro que jamais existiria. O noivo, nervoso, inclinou-se rápido demais. Parecia um adolescente em primeiro encontro, mas sem inocência. Sua pressa denunciava não paixão, mas medo. Era como se buscasse cumprir protocolo antes que algo terrível acontecesse. Mal sabia ele que o algo terrível já estava atrás de si, afiando a lâmina. Os convidados aplaudiram, mas aplauso de nobre nunca é espontâneo. Era mecânico, frio, um bater de palmas que soava mais como bater de asas de corvos. As mãos se moviam, mas os olhos permaneciam fixos, atentos ao cortejo. Ninguém acreditava naquele beijo. Todos esperavam pelo próximo ato. O silêncio que se seguiu foi quase teatral.
A música cessou, os cochichos sumiram, até as velas pareciam queimar mais devagar. Era o tipo de silêncio que antecede trovão. E de fato, o trovão veio, não no céu, mas no aço. A espada brilhou, pronta para interromper o que já não passava de encenação. O beijo, tão breve, tornou-se símbolo grotesco. Não foi lembrado como gesto de amor, mas como cronômetro da tragédia. Foi a pausa dramática entre a farsa e a morte. Uma linha tênue que separou um sim hipócrita de um fim definitivo. A noiva abriu os olhos e, em fração de segundos, viu o reflexo da lâmina. Sua boca ainda estava próxima da do noivo, mas seu coração já estava em ruínas. O gesto romântico virou gatilho de terror. E na memória dela, aquele beijo jamais seria lembrado com carinho, mas com pavor. O noivo não teve tempo de se afastar. Seus lábios ainda buscavam continuar o contato quando o som metálico invadiu o salão. O beijo foi interrompido não por aplausos calorosos, mas por oco de lâmina cortando o ar. Foi fim antes mesmo de começar. Alguns convidados se entreolharam, cientes da ironia. Foi o beijo mais curto da história, murmurou um, tentando rir de nervoso. Mas ninguém riu de verdade. O horror estava presente demais para piadas, embora a própria cena fosse piada cruel. Historiadores escreveriam depois sobre a cerimônia, sobre a política, sobre as razões do assassinato. Mas nenhum registro oficial conseguiu apagar o detalhe do beijo. Foi o resumo perfeito da tragédia. Uma união interrompida antes de sequer nascer. Uma vida cortada antes de ser vivida. O povo, nas tavernas, transformou o episódio em canção. Versos satíricos sobre um beijo que durou menos que a chama de uma vela em noite ventosa. O humor popular sempre soube lidar melhor com a tragédia do que os livros dourados dos cronistas. A ironia se tornou arma de memória. A noiva, no entanto, jamais esqueceu. Para ela, o beijo não foi piada, mas ferida. Em cada lembrança, via o reflexo da lâmina. E assim, o gesto que deveria simbolizar amor eterno se tornou cicatriz eterna. Nenhuma música, nenhum relato, nenhum vinho conseguiu apagar a imagem. O beijo mais curto da história selou não uma promessa, mas uma sentença. Foi início e fim, no mesmo instante. Um gesto roubado por uma espada que não respeitava protocolo. Uma lembrança cruel que transformou romance em epitáfio. E do beijo, seguimos para o som metálico que rasgou o ar. A espada que interrompeu a festa, cortando não só carne, mas também qualquer ilusão de amor ou paz. O beijo mal havia terminado quando o som metálico cortou o ar. A espada brilhou sob a luz das velas, rápida como raio e certeira como sentença. Não houve anúncio, não houve discurso. Apenas o silêncio absoluto antes do golpe, e o barulho seco quando a lâmina encontrou carne. A festa, que deveria selar uma aliança, foi interrompida por um corte que gritou mais alto que qualquer palavra. Dias antes, soldados ensaiavam movimentos em corredores escondidos. Espadas desembainhadas, lâminas testadas contra bonecos de palha. O casamento não era preparação para a paz, mas para espetáculo de sangue. E o executor, escolhido a dedo, já sabia. Não estava indo a uma festa, mas a uma execução pública disfarçada de cerimônia. A lâmina não vacilou, não houve tremor, não houve hesitação. O golpe foi preciso, como se séculos de ódio concentrados em um único movimento tivessem guiado a mão. O salão, decorado para a festa, virou palco de carnificina. A espada não apenas cortou o corpo, cortou também o fio de esperança que ainda restava entre aquelas famílias. O noivo tentou reagir, mas sua reação foi patética. Um movimento de braços, um olhar de espanto, uma boca que tentou formar um grito. Nada adiantou. A espada já estava no caminho, e quando a morte chega nesse ritmo, não há coragem nem covardia que a detenha. Os convidados gritaram em uníssono, mas o grito soou mais como coro ensaiado. Alguns se levantaram, outros derrubaram taças, mas ninguém ousou intervir. A lâmina tinha força de decreto real. O salão inteiro entendeu, em segundos, que aquela não era morte aleatória. Era ordem, pura e simples. A noiva soltou um berro que atravessou o salão. Seu vestido branco virou testemunha ocular do horror. O sangue respingou nas rendas, como tinta cruel. E em um piscar de olhos, o conto de fadas virou pesadelo. O beijo eterno deu lugar ao silêncio eterno. O rei não se moveu.
Seus olhos acompanharam a trajetória da espada como quem observa a assinatura em contrato. Para ele, o casamento terminou exatamente onde deveria, no corte. E aquele golpe foi mais eficaz que qualquer documento diplomático. A paz não estava em alianças, mas em cabeças caídas. O som do corte ecoou pelo salão. Não foi apenas o aço contra a carne. Foi também o barulho da queda de ilusões. Cada convidado ouviu mais do que o golpe. Ouviu a mensagem. O poder pertence a quem empunha a espada, não a quem ergue a taça. A lâmina reluziu por um instante, refletindo as tochas. Alguns juraram ver o reflexo de seus próprios rostos no aço, como aviso silencioso. Ali, todos se viram como possíveis próximos. Porque quando o poder decide, ninguém está seguro. O músico mais próximo deixou cair o instrumento. O som de cordas quebrando se misturou ao caos. Foi como trilha sonora improvisada para a cena. A música cessou para sempre, e o salão virou palco de morte. Até o eco parecia temer continuar. A cabeça caiu, e o corpo tombou em seguida. Mas a espada não parou no golpe. Ela permaneceu erguida por um instante, como troféu. O executor a manteve visível, para que todos soubessem. A ordem não era segredo, era aviso. E o aviso ecoava mais do que o sangue espalhado pelo chão. Alguns convidados tentaram fugir, mas encontraram portas já trancadas. Outros se ajoelharam, implorando a santos que não estavam convidados. A espada havia mudado o ritmo da festa, de brinde a massacre em segundos, de riso a pranto em um único movimento. A noiva caiu de joelhos, segurando nada além do ar. O homem com quem havia casado minutos antes não estava mais ali. Restava apenas o vazio, um corpo sem cabeça e um vestido manchado. O altar, testemunha muda, parecia zombar do absurdo. A espada não foi apenas instrumento de execução, foi protagonista da noite. A festa, o vinho, o vestido, o beijo, tudo virou coadjuvante diante dela. Foi ela quem roubou a cena, quem escreveu o desfecho, quem transformou o casamento em tragédia. E do brilho da lâmina, seguimos para o horror seguinte. A cabeça rolando pelo chão, como bola grotesca, diante de convidados que jamais esqueceriam o espetáculo. Ela rolou lentamente, batendo no mármore 3 vezes antes de parar. Primeiro, um som oco, depois o escorrer de sangue que riscava o chão como tinta. A cabeça do noivo, ainda com a expressão congelada entre surpresa e terror, repousava diante do altar como oferenda macabra. Não havia hóstia, não havia pão, apenas carne, olhos vidrados e silêncio sufocante. O casamento acabou no instante em que a cabeça virou objeto. Alguns convidados gritaram, outros vomitaram, e muitos simplesmente ficaram imóveis, petrificados. O choque não era pela morte em si, afinal, morte era moeda comum na Idade Média, mas pelo cenário. Nunca se espera ver a cabeça de um noivo recém-casado rolando como se fosse fruta caída da mesa. A igreja, adornada para a celebração, agora parecia cova coletiva. O sangue escorria até os degraus, manchando o tecido branco que enfeitava o altar. Era como se o vermelho tivesse sido parte da decoração planejada. Flores e fitas se transformaram em moldura grotesca para o espetáculo. A cabeça, no centro, virou símbolo do fracasso. Fracasso da paz, fracasso da cerimônia, fracasso da própria humanidade. O rosto parecia ainda vivo, a boca entreaberta, como se tentasse pronunciar algo. Os olhos arregalados, fixos no nada, davam a sensação de que ele observava os convidados, um por um. Houve quem jurasse que sentiu o olhar segui-lo pelo salão. Histórias assim sempre ganham força quando o medo é maior que a razão. A noiva caiu em prantos, gritando um nome que já não respondia. Seu vestido branco virou pano de chão, sujo de sangue e lágrimas. Não havia nada romântico em sua dor. Era dor crua, exposta, um grito rasgado de alguém que acabara de se tornar viúva antes mesmo de cortar o bolo. O altar, agora, zombava dela com sua frieza. Os soldados mantinham-se firmes, formando círculo ao redor. Não houve compaixão, nem pressa em limpar a cena. Ao contrário, parecia que queriam que todos olhassem, que todos gravassem aquele momento. A cabeça rolando era mais do que punição. Era mensagem. É isso que acontece a quem ousa desafiar. Alguns convidados tentaram não olhar, mas era impossível. A cena tinha magnetismo mórbido. Como um acidente de estrada,
de onde você desvia os olhos, mas acaba voltando a encarar. A cabeça no altar tornou-se espetáculo involuntário, e cada espectador sabia que jamais esqueceria o que viu. O cheiro metálico dominou o ambiente. Vinho, incenso e flores já não tinham força. Apenas o sangue comandava os sentidos. Até os mais acostumados a guerras sentiram náusea, porque ali não havia honra de batalha. Havia apenas brutalidade de traição em meio à música interrompida. O rei, frio, manteve-se sentado. Seus olhos não piscavam, como se contemplasse obra-prima. Para ele, aquela cabeça era troféu, prova de vitória silenciosa. Não se levantou para consolar, nem para explicar. Deixou que todos interpretassem. E todos interpretaram o óbvio. Ele era autor invisível da tragédia. O padre tremia, incapaz de se mover. Suas mãos ainda seguravam o livro sagrado, mas as palavras lhe fugiram. O contraste era grotesco. A Bíblia aberta diante de um corpo sem cabeça. Fé e violência dividindo o mesmo altar. A cena parecia pintura blasfema que nenhum artista ousaria criar. Alguns nobres, no entanto, cochicharam entre si, já calculando consequências. Na política, até a morte é oportunidade. Quem herdará as terras? Quem assumirá os pactos? A cabeça mal tinha parado de rolar e já havia planos sendo traçados. O sangue ainda escorria, mas o poder nunca espera secar. O povo lá fora ouviria versões exageradas. Alguns diriam que a cabeça rolou sozinha até parar nos pés da noiva. Outros, que o olhar dela encontrou o olhar dele no instante final. A verdade pouco importava. O que importava era o impacto da história. E esse, ninguém jamais apagaria. Para a noiva, não havia poesia. Apenas desespero. Seus gritos ecoavam no salão vazio de consolo. Cada lágrima era uma pergunta sem resposta. Por quê? Mas respostas não interessavam. O destino dela estava traçado. Seria lembrada para sempre como a viúva de meia hora. O altar, antes símbolo de união, agora era palco de humilhação. A cabeça imóvel, o corpo largado, a festa dissolvida. Não havia mais brinde, nem música, nem aplauso. Só silêncio, medo e cheiro de ferro. A celebração estava morta, e a morte reinava soberana. E do altar manchado, seguimos para o salão congelado. Porque se a cabeça virou espetáculo, o silêncio dos cúmplices foi ainda mais aterrador. Todos viram, todos sabiam, mas ninguém ousou dizer uma única palavra. Depois do grito, veio o silêncio. Um silêncio pesado, sufocante, quase palpável. O corpo do noivo jazia no chão, a cabeça repousava no altar, e ninguém ousava pronunciar palavra. Não houve protesto, não houve indignação, apenas o barulho tímido do sangue escorrendo pelo mármore. O silêncio dos cúmplices ecoou mais alto que qualquer grito. Os convidados, imóveis, pareciam estátuas. Alguns seguravam taças ainda erguidas, congelados no brinde interrompido. Outros escondiam os olhos atrás de mãos trêmulas. Mas nenhum ousou quebrar a cena. Era como se todos entendessem que falar seria assinar sentença própria. E diante de um rei frio, ninguém quer ser voluntário da guilhotina. O padre fechou o livro lentamente, como quem encerra uma farsa. Seus lábios se moveram em prece, mas sem som. Talvez para não provocar a ira dos soldados que o cercavam. Até a fé recuava diante da lâmina. Até Deus parecia ter saído pela porta dos fundos naquela noite. A noiva soluçava, mas seu choro era o único som humano presente, e ninguém a consolava. O medo era maior que a compaixão. Cada um dos convidados carregava dentro de si a mesma pergunta. Se ajudarmos, seremos os próximos? E a resposta era clara demais para arriscar. O silêncio não era apenas medo, era também cumplicidade. Porque todos sabiam que o casamento era armadilha. Todos viram sinais antes, mas ninguém falou, ninguém impediu, ninguém ousou. E agora, diante da cabeça exposta, restava apenas fingir surpresa, fingir ignorância, fingir inocência. Historiadores diriam depois que o salão inteiro foi tomado por reverência. Mas a verdade é que foi tomado por covardia. Não havia reverência em olhos arregalados, apenas pavor. Não havia respeito no silêncio, apenas cálculo. Cada convidado já pensava em como sair dali vivo e limpo. Alguns desviavam o olhar para o rei,
esperando o gesto ou comando. Mas o rei permaneceu inerte. Seu silêncio era ordem em si. E a ordem era clara. Vocês viram, mas não viram. Vocês sabem, mas não sabem. Vocês respiram, mas não falam. O medo costurava bocas melhor que qualquer fio. Os guardas reforçaram o cerco. Não permitiram que ninguém se levantasse, ninguém saísse, ninguém ousasse se mover além do permitido. O salão tornou-se prisão dourada. E o silêncio era o grilhão invisível que mantinha todos imóveis. Havia, no entanto, um detalhe cruel. O silêncio não era vazio. Ele carregava peso. O som abafado das respirações, o tilintar leve de joias trêmulas, o gotejar do sangue no chão. Cada som pequeno amplificava o horror, porque quando não há fala, até o gotejar vira sentença. Alguns tentaram engolir em seco, e até esse gesto parecia crime. O clima era tão sufocante que até tossir seria interpretado como desafio. Era como se todos vivessem sob ameaça de morte imediata, prisioneiros de seus próprios corpos. A respiração contida era o hino daquela noite. O silêncio era útil para o poder. Ele mantinha todos submissos. Evitava rebeliões. Transformava a tragédia em ritual. O rei não precisava discursar. O sangue já havia falado, e o silêncio confirmava. Era pedagogia cruel. Quem vive calado, sobrevive. Quem ousa abrir a boca, perde a cabeça. A noiva, em meio às lágrimas, percebeu. Estava sozinha. O choro ecoava sem resposta, sem consolo, sem voz amiga. O silêncio a isolava ainda mais. O vestido branco, manchado, era agora bandeira solitária de luto. E todos fingiam não ver. Quando finalmente um dos criados tentou recolher o corpo, foi impedido. O cadáver deveria permanecer exposto. O silêncio não servia apenas para calar. Servia também para obrigar todos a olhar. A cabeça, o corpo, o sangue. A cena precisava ser gravada na memória coletiva. E assim, o silêncio virou arma. Mais afiado que a própria espada. Mais pesado que as correntes invisíveis. O silêncio condenava todos, sem exceção. Porque, no fundo, todos sabiam. Ao ficarem quietos, tornaram-se cúmplices da morte. E do silêncio dos cúmplices, seguimos para o próximo ato. O momento em que a plateia, já refém do medo, percebeu que estava presa dentro do salão, sem saída e sem escolha. As portas se fecharam com estrondo, e o eco percorreu o salão como sentença. Quem tentou sair encontrou guardas cruzando lanças, bloqueando qualquer fuga. Não havia mais convidados, apenas prisioneiros. O casamento, que deveria ser união, virou cárcere coletivo. A plateia inteira estava sob custódia, e a tragédia agora era espetáculo sem saída. Os soldados avançaram para os cantos, formando muralhas humanas diante de janelas e corredores. Cada saída estava vigiada, cada gesto monitorado. Os nobres, que minutos antes erguiam taças, agora tremiam como escolares flagrados em travessura. Mas aqui, o castigo não era bilhete para os pais. Era decapitação em praça fechada. O silêncio deu lugar a murmúrios nervosos. Alguns perguntavam o que fariam, outros buscavam alianças improvisadas. Mas não havia união possível. Cada um pensava apenas em salvar a própria pele. E, ironicamente, a plateia que testemunhara a execução agora era refém dela. O rei continuava imóvel, mas não precisava se mover. O cerco falava por ele. Era pedagogia brutal. Vocês não estão aqui como convidados. Estão aqui como testemunhas obrigatórias. O poder não apenas mata. Ele obriga todos a assistir, para que o medo se espalhe como doença. A noiva soluçava, e o som do choro ecoava pelo salão abafado. Mas ninguém ousava consolá-la. Os guardas não permitiriam, e os convidados não arriscariam. O luto dela virou espetáculo também, consumido em silêncio por olhos que evitavam encarar por muito tempo. Alguns nobres mais desesperados tentaram negociar. Cochicharam com guardas, ofereceram promessas de terras, ouro, títulos. Mas a resposta foi sempre a mesma. A ponta de uma lança empurrando-os de volta para seus lugares. O dinheiro, por uma noite, não comprava nada. O vinho que ainda jazia sobre as mesas não foi mais tocado. O banquete, intocado, parecia zombar dos presentes. Pratos cheios, frutas brilhantes,
carnes fumegantes, tudo ali, mas ninguém tinha estômago para provar. Era como se a própria comida tivesse sido transformada em testemunha da tragédia. As crianças, poucas mas presentes, choravam baixinho, abraçadas às mães. E até o som inocente delas parecia crime, porque qualquer barulho era risco. O salão estava tão carregado de tensão que até o respiro de um bebê soava como desafio. Os músicos, sem instrumentos, encolhiam-se nos cantos. O maestro mantinha a batuta nas mãos, mas sem coragem de erguer. Era símbolo perfeito. A música tinha acabado, e ninguém ousava começar nova melodia. O salão estava condenado ao som do medo. A cabeça, ainda no altar, permanecia no centro. Olhos vidrados, boca entreaberta, sangue escorrendo. Não era mais corpo humano, era objeto de tortura psicológica. Todos eram obrigados a encarar, a lembrar, a absorver a lição. A plateia não estava ali por acaso. Estava ali para ser marcada. Alguns começaram a rezar baixinho, cada um ao seu Deus. Mas até as preces pareciam perigosas. Porque, em noite de terror, qualquer fé pode soar como desafio ao poder. E o rei não aceitava desafios, nem mesmo dos céus. O medo, no entanto, não era apenas da espada. Era também do silêncio do rei. Ele não falava, não sorria, não se erguia. Apenas observava. Esse olhar congelava mais que lâmina. Porque espada mata uma vez. Mas o olhar do rei matava todos os dias. O tempo parecia não passar. Cada minuto era tortura. Cada olhar trocado, ameaça. O salão era prisão dourada, e os nobres, reféns de luxo. Ninguém ousava pedir para sair, porque sabiam, o convite para a morte chegaria mais rápido que a liberdade. A plateia inteira compreendeu, enfim, que não havia volta. Tinham sido chamados não para testemunhar amor, mas para testemunhar poder. Eram reféns de uma encenação cruel, onde a política bebia sangue no lugar de vinho. E assim, do cárcere disfarçado de banquete, seguimos para a revelação mais sombria. Que aquela execução não foi improviso, mas estratégia política. Porque o corte não matou apenas um homem, matou também a esperança de paz. O golpe não foi apenas morte, foi mensagem. A lâmina não caiu por acaso, não foi impulso de soldado nervoso. Foi cálculo frio, decidido em salas fechadas dias antes. O casamento nunca foi união de corações, mas jogada de tabuleiro. E quando a espada desceu, não cortou só o pescoço do noivo. Cortou também tratados, esperanças e ilusões. Desde o início, as famílias envolvidas já sabiam que estavam jogando xadrez com peças humanas. O noivo era peão, a noiva era rainha sacrificada, e o rei, claro, era o jogador que nunca perde. Quando percebeu que a partida poderia fugir do controle, preferiu derrubar o tabuleiro inteiro. A lâmina foi cheque-mate antecipado. Os cronistas oficiais registraram a tragédia como acidente ou justiça divina. Mas a verdade era outra. Política nunca aceita acidentes. Cada movimento é ensaiado, cada morte é orquestrada. O altar, com flores e velas, foi apenas cenário escolhido para dar impacto, porque nada assusta mais do que transformar casamento em execução. Era necessário mostrar força, mostrar que alianças não são seladas com vinho, mas com medo. O rei sabia que a festa tinha plateia, e plateia boa é aquela que sai marcada. O sangue do noivo foi menos punição pessoal e mais recado coletivo. Aqui, quem manda sou eu. A lâmina também cortou possíveis rebeliões. Havia rumores de que o noivo poderia unir inimigos, formar bloco de resistência, desafiar o trono. O casamento era risco político, não promessa de paz. E em tempos de intriga, riscos são eliminados antes mesmo de nascer. A noiva coitada era apenas dano colateral. Seu choro não tinha valor político, sua dor não mudava pactos. Era corpo usado como moeda de troca, descartado no mesmo instante. Para o rei, ela não era viúva. Era peça quebrada que não servia mais ao jogo. Os convidados entenderam rápido. Não era amor que estava em jogo, nem família, nem religião. Era controle. E o controle, para ser eficaz, precisava ser mostrado em público. A cabeça no altar era decreto silencioso. Desafiar o poder é perder mais que guerra. É perder o pescoço. Historiadores modernos adoram romantizar, falar em tragédia pessoal, em amores interrompidos. Mas a verdade nua é mais cruel. Foi política pura.
O tipo de política que não se escreve em documentos, mas em sangue derramado. O tipo de política que prefere decapitação à negociação. Alguns nobres, ao verem a cena, respiraram aliviados. Sim, aliviados. Porque a morte do noivo significava que eles, por enquanto, estavam seguros. O poder havia escolhido o alvo específico, e isso significava mais alguns dias de vida para os demais. No mundo medieval, sobreviver um dia já era vitória. Outros, no entanto, perceberam o perigo. Porque se um noivo em altar sagrado podia ser decapitado sem cerimônia, ninguém estava seguro. Nem mesmo alianças, títulos ou coroas. A lâmina não obedecia a amor, religião ou tradição. Obedecia apenas ao trono. O rei, ao não sorrir, confirmava essa lógica. Seu silêncio era manual de governança. Reinar pelo medo. O casamento, transformado em chacina, era ferramenta pedagógica. Mostrar que não existe promessa maior que a espada. Mostrar que paz é ilusão, amor é fachada e política é sempre guerra. O povo, claro, receberia versão editada. Canções falariam de traição, rumores falariam de maldição e cronistas inventariam justificativas. Mas todos sabiam, foi o poder que decidiu. E quando o poder decide, até os santos se calam. O altar, tingido de vermelho, era mais eficaz que 1000 decretos. Bastou um golpe para ensinar mais que 100 tratados. A política medieval não se explicava em palavras, se explicava em cabeças. E aquela, rolando diante da noiva, virou livro aberto para todos lerem sem precisar de letras. Assim, o casamento não terminou em fracasso, mas em lição. Não lição de amor, mas lição de medo. E esse medo se espalhou pelo reino, como peste, atingindo cada taverna, cada praça, cada casa. A lâmina fez o que alianças jamais fariam, garantiu obediência imediata. E do cálculo político seguimos para a dor pessoal. Porque se para o rei a decapitação foi estratégia, para a noiva foi condenação eterna. Ela saiu do altar não como esposa, mas como viúva de meia hora. Ela ainda segurava o buquê quando percebeu que não havia mais para quem sorrir. O corpo do noivo, sem cabeça, jazia aos seus pés, e o vestido branco já estava tingido de vermelho. Em menos de 30 minutos ela passou de noiva a viúva. Não houve lua de mel, não houve primeira noite. Só um silêncio brutal, interrompido pelo eco do choro. As testemunhas a observavam, mas ninguém se aproximava. Era como se ela carregasse maldição, como se o sangue tivesse transformado o vestido em aviso. Alguns desviavam o olhar por pena, outros por medo. Para todos, ela já não era rainha da noite, mas sombra amaldiçoada que sobrevivera à tragédia. Dias antes, ela sonhava, ou pelo menos fingia sonhar, com a vida de esposa. Criada desde cedo como peça de barganha, talvez ainda houvesse nela um resquício de esperança. Talvez tenha acreditado que poderia encontrar afeto no meio da política. Mas o destino tratou de arrancar a ilusão em meia hora. O buquê, apertado nas mãos, virou símbolo grotesco. Era feito para ser lançado entre damas sorridentes, mas agora era esmagado por dedos trêmulos. As flores, antes frescas, murchavam rápido, misturadas às lágrimas. A imagem da noiva sem marido virou lembrança gravada nos olhos de todos os presentes. Seu choro não era só de luto, era também de medo, porque sabia que não havia futuro para ela. Viúva tão cedo, sem filhos, sem alianças, era carta descartada. No jogo da política, peças sem utilidade eram jogadas fora sem cerimônia. E ela sabia. Sobreviver ao casamento não significava sobreviver à corte. A solidão dela era cruel. Não havia braços para abraçá-la, nem palavras para consolá-la. O silêncio dos cúmplices era também silêncio de abandono. Cada lágrima que caía no mármore ecoava como sentença. Ela estava sozinha. Sozinha em sua dor. Sozinha em sua vergonha. Sozinha em seu destino. Os guardas observavam com frieza, sem mover um músculo. Para eles, ela não era mulher em desespero, mas apenas peça descartada do jogo. A compaixão não tinha lugar em cerimônias de poder. A noiva era apenas nota de rodapé em execução maior. Alguns nobres cochichavam, já pensando em seu futuro. Será enviada a convento? Será usada em novo casamento político? Poucos se importavam com a dor dela.
Para eles, ela era apenas problema logístico a ser resolvido. A tragédia não apagava a utilidade que ainda poderiam extrair. A noiva, em desespero, chegou a tentar se lançar sobre o corpo do marido. Foi impedida. Guardas a seguraram com força, arrastando-a para trás. A cena foi ainda mais humilhante. A mulher transformada em marionete, privada até de chorar sobre o cadáver que definira sua vida por meia hora. O vestido branco, manchado, virou metáfora cruel. Não simbolizava mais pureza, nem promessa. Simbolizava ruína. Historiadores diriam depois que foi luto precoce. Mas, para quem esteve lá, foi apenas espetáculo macabro. A noiva sem marido, perdida no meio do salão, prisioneira de seu próprio destino. Na memória popular, ela se tornaria lenda. A viúva de meia hora. O título cruel a perseguiria por gerações. Seu nome verdadeiro se perderia, mas a alcunha permaneceria. Porque para a história, mulheres raramente têm direito a nome. Apenas ao papel que lhes dão. E o dela era ser lembrada pela ausência. A dor dela, no entanto, era mais que histórica. Era visceral. Era a consciência de que não importava o que sentisse, ninguém se lembraria do amor, apenas da tragédia. E tragédias, na Idade Média, eram sempre transformadas em lições políticas e piadas de taverna. Seu olhar vazio atravessou o salão, mas não encontrou eco. Todos desviaram. Ninguém queria ser espelho daquela dor. Ninguém queria ser lembrado como cúmplice de seu sofrimento. O isolamento dela foi ainda mais cruel que a execução. E assim, em silêncio e lágrimas, a noiva se tornou símbolo. Não de amor eterno, mas de perda eterna. Não de felicidade, mas de solidão. Uma peça quebrada, descartada em meio a um jogo maior que ela jamais controlaria. E do luto da noiva, seguimos para a mesa de banquete, repleta de carnes e frutas intocadas, condenadas a assistir ao espetáculo sem serem tocadas. O banquete, como ela, virou lembrança amarga de uma festa que nunca existiu. As mesas estavam fartas, mas ninguém tocou em nada. Pães dourados, carnes fumegantes, frutas exóticas e vinhos raros repousavam intactos, como oferendas a um Deus que não apareceu. O sangue no chão roubou o apetite de todos. O banquete, preparado por dias, virou cenário de morte. A comida era abundante, mas o estômago estava vazio. Vazio de coragem, vazio de vontade. Os criados haviam passado a madrugada cozinhando. Animais abatidos, especiarias trazidas de longe, barris abertos especialmente para a ocasião. Era para ser festa inesquecível. E foi, mas não da forma planejada. A mesa virou altar de desperdício, ironia cruel em tempos de fome no reino. Os convidados olhavam para os pratos como se fossem veneno. O cheiro que deveria abrir o apetite agora enjoava. Carne assada misturada ao odor metálico do sangue criava aroma nauseante. O banquete, pensado como celebração, tornou-se metáfora. Fartura cercada de morte. Alguns criados tentaram retirar travessas, mas foram impedidos. A ordem era clara: nada seria tocado. O banquete deveria permanecer intocado, como testemunha silenciosa da tragédia. Cada prato cheio era insulto aos olhos dos convidados, lembrando-os da distância entre aparência de festa e realidade de execução. O rei, em sua frieza, não ergueu garfo. Permanecia imóvel, como se a comida fosse irrelevante diante do espetáculo maior. Para ele, o banquete não servia para alimentar corpos, mas para alimentar o medo. E o medo já estava servido em abundância. A noiva, em prantos, sequer olhou para a mesa. Seu apetite havia morrido junto ao noivo. As frutas coloridas, os doces trabalhados, os vinhos rubros, tudo perdeu sentido. Para ela, cada travessa era zombaria. Lembrança cruel de que a festa havia acabado antes mesmo de começar. Os nobres, desconfortáveis, tentavam manter postura. Mas suas mãos tremiam ao segurar taças, suas gargantas secas recusavam o vinho. Comer naquela noite parecia crime. Como mastigar diante de cadáver exposto. Como beber diante de cabeça rolando. O banquete virou teatro grotesco de abundância inútil. O povo, lá fora, ouviria rumores de que a comida foi amaldiçoada. Que quem provasse morreria em seguida. Histórias assim sempre brotam em noites sangrentas. Mas a realidade era mais simples. O apetite morreu junto com o noivo, e nenhum tempero seria capaz de ressuscitá-lo. As velas iluminavam a mesa como se fosse exposição.
pratos reluzindo, copos brilhando, travessas fumegando. Tudo perfeito, tudo belo, tudo inútil. O contraste entre fartura e horror deixava a cena ainda mais cruel. O banquete virou monumento de desperdício. Alguns guardas, mais ousados, olharam para a carne com desejo. Mas nenhum arriscou. A ordem era clara. Nada seria tocado. O banquete pertencia à morte. E naquela noite, a morte era mais respeitada que qualquer rei. O cheiro impregnava o salão, mas não como convite. Era tortura. Quanto mais o aroma se espalhava, mais lembrava os presentes de que estavam vivos. Vivos para sentir fome, mas mortos de medo. O banquete se transformou em ironia. Abundância inacessível em meio à impotência total. Historiadores diriam que a comida foi levada ao povo no dia seguinte. Mas os rumores contam outra versão. Que o banquete permaneceu apodrecendo por dias, guardado como símbolo da tragédia. Cada fruta podre, cada carne azeda, lembrando que até a fartura morre quando nasce do sangue. A imagem ficou na memória coletiva. O banquete intocado tornou-se metáfora repetida em canções de taverna. Mesa cheia, boca vazia, rei cruel, festa vazia. O povo sempre encontra a forma de rir da tragédia. Porque rir é a única arma contra poder. E assim, o banquete foi esquecido como alimento, mas lembrado como símbolo. Símbolo de que riqueza não alimenta, poder não consola, fartura não salva. O banquete que ninguém comeu foi prato servido apenas para a história. E da mesa intocada seguimos para o rumor que escapou do salão. A história atravessou o reino como peste, espalhando vergonha, medo e ironia nas ruas. Na manhã seguinte, as tavernas já cantavam a tragédia em tom de piada. Um casamento de meia hora, um beijo de 1 segundo e uma cabeça para a sobremesa. O rumor atravessou muralhas mais rápido que mensageiro oficial. Enquanto o rei tentava abafar a vergonha, o povo transformava a desgraça em lenda. Porque sangue derramado pode ser esquecido, mas rumor espalhado nunca morre. O relato variava em cada esquina. Uns diziam que o noivo nem chegou a beijar a noiva. Outros juravam que a cabeça rolou até parar nos pés do rei, como presente macabro. Cada boca aumentava da história, mas todas mantinham a essência. O casamento foi mais curto que um cochilo depois do almoço. As canções populares não demoraram a surgir. Menestréis e bardos transformaram o episódio em sátira. 30 minutos de amor, para sempre de terror. A melodia ecoava em praças, irritando nobres e divertindo camponeses. Porque o povo sempre sabe transformar dor alheia em riso. É a única forma de vingança contra o poder. Os mercadores, em estradas distantes, já usavam o rumor como moeda. Vende-se barato, dura menos que o casamento do rei. O escárnio era inevitável. A história se espalhava como praga, atravessando fronteiras, virando piada até em terras inimigas. O que era para ser tratado político virou chacota internacional. Nos corredores do poder, o rumor era maldição. Nobres cochichavam com medo de serem os próximos alvos da lâmina. Cada gargalhada em taverna era espinho no orgulho da corte. O rei, que pretendia ensinar respeito pelo medo, acabou ensinando desprezo pela ironia. E ironia, como rumor, nunca se controla. A noiva, em silêncio, tornou-se fantasma da própria lenda. Enquanto o povo cantava, ela chorava. Enquanto riam nas ruas, ela carregava cicatriz. Mas ninguém se importava. Porque para a multidão, ela não era mulher, era personagem de história. E personagens não têm direito a luto. O rumor crescia em velocidade absurda. O que começou como cochicho no salão virou grito em feiras, música em tavernas, piada em casamentos futuros. Que dure mais que o casamento do rei, diziam os convidados, erguendo taças com sarcasmo. A tragédia virou referência cultural. O poder tentava reagir. Editos reais proibiam menções à noite sangrenta. Mas nada cala a boca do povo. Quanto mais proibiam, mais os versos ganhavam força. O rumor tornou-se resistência silenciosa. Ninguém ousava desafiar o rei em público, mas todos desafiavam cantando nas esquinas. Os criados que serviram no salão contavam versões ainda mais exageradas. Falavam de fantasmas rondando o altar, de sangue escorrendo por dias, de cabeças que riam depois de cortadas. Exageros, claro. Mas exagero é tempero preferido dos rumores.
E cada exagero só tornava a lenda mais viva. As mães contavam a história às crianças como aviso. Obedeça, ou terá fim como o noivo do rei. A moral virava ferramenta de disciplina, mesclando terror doméstico com sátira popular. Assim, o rumor não só atravessou o reino, enraizou-se em lares, em gerações. O povo adorava rir da desgraça alheia, especialmente da desgraça dos poderosos. O rumor era vingança coletiva, a chance de zombar de quem os oprimia. Cada piada, cada verso, cada riso, era uma pequena rebelião contra o silêncio imposto. Para os cronistas oficiais, o rumor era praga. Tentaram escrever versões controladas, suavizar a tragédia, inventar justificativas. Mas os pergaminhos não venciam as músicas. O rumor não precisava de tinta, apenas de boca. E boca o reino tinha de sobra. O rei, enfurecido, via sua autoridade corroída não por guerras, mas por gargalhadas. O poder pode controlar espadas, mas nunca controla risos. O casamento de meia hora virou cicatriz em sua imagem. E essa cicatriz não cicatrizava. A história cruzou fronteiras, transformando o rei em motivo de piada internacional. De aliado a inimigo, todos gargalhavam às suas custas. A decapitação, que deveria mostrar força, mostrou fraqueza. Porque nada é mais humilhante para o poder do que virar chacota popular. E foi assim que o rumor atravessou o reino, deixando cicatriz mais profunda que a própria espada. E desse rumor nasceu maldição, a lembrança eterna que acompanharia a noiva, condenando-a ao título cruel de viúva de meia hora. Ela passou o resto da vida sendo chamada por um título que não escolheu: a viúva de meia hora. Seu nome verdadeiro se perdeu entre crônicas mal escritas e versos de taverna. O que restou foi a alcunha cruel, repetida como maldição em cada esquina. Não havia mais identidade, apenas memória deformada por gargalhadas alheias. As crianças cantavam a história como se fosse canção de roda. Ela casou, ele morreu, meia hora e se perdeu. Riam, brincavam, jogavam pedras em portas de conventos, imitando o destino da noiva. Para o povo, era folclore. Para ela, era ferida aberta. Ferida que não cicatrizava, porque era reaberta toda vez que alguém repetia a maldita frase. O vestido, guardado em silêncio, virou relíquia triste. Algumas versões dizem que ela o escondeu para nunca mais olhar. Outras afirmam que o deixou apodrecer, como lembrança de que pureza não protege ninguém. Seja qual for a verdade, o tecido branco manchado de vermelho tornou-se símbolo de maldição pessoal. A solidão a acompanhou como sombra. Nenhum pretendente ousava se aproximar. Quem arriscaria casar com mulher lembrada como agouro? Até em conventos, sua presença era vista como presságio ruim. Era fantasma vivo, condenada a carregar estigma em cada passo. Enquanto o reino se divertia com canções e sátiras, ela mergulhava em silêncio. Seu luto não era respeitado, apenas ridicularizado. Cada riso distante era facada nova. Porque rir do infortúnio dos poderosos pode ser vingança popular. Mas rir da dor de uma mulher transformada em peça era crueldade pura. Os cronistas, sempre servis ao poder, não se preocuparam em salvar sua versão. Preferiram registrar discursos do rei, justificativas da corte, detalhes do banquete. A noiva virou rodapé, personagem sem voz. O título, viúva de meia hora, pesava mais que qualquer nome que ela um dia tenha carregado. A lembrança também corroía sua mente. Dizem que, em noites de silêncio, ela jurava ouvir o som da cabeça rolando, batendo contra o mármore. O barulho seco não a abandonava. Era como se o eco da tragédia tivesse se tornado música exclusiva para assombrá-la. Uma trilha sonora eterna. O povo adorava repetir a história. Cada repetição aumentava o folclore, mas diminuía ainda mais sua humanidade. Ela não era mais mulher. Era personagem de tragédia, piada de casamento, exemplo de azar. Sua vida se resumia a 30 minutos, esquecendo-se de todas as outras décadas que carregou. E esse esquecimento era a maldição maior. Viver sem ser lembrada pelo que foi, mas apenas pelo que perdeu. Ter o nome apagado e substituído por uma alcunha grotesca. A viúva de meia hora, eternidade cruel em título tão curto. O rei, por sua vez, nunca se importou. Para ele, ela era nota de rodapé, peso morto, peça descartada. Sua maldição era apenas efeito colateral da lição maior: espalhar medo.
Enquanto ela sofria com memórias, ele governava em silêncio. O poder não se preocupa com cicatrizes individuais. A cada geração, a lenda se renovava. Novas canções, novas piadas, novos exageros. Alguns diziam que ela enlouqueceu, outros que desapareceu em convento. Poucos acreditavam que tenha vivido em paz. A maldição estava sempre presente, recontada, reimaginada, reaplicada. E, ironicamente, quanto mais o tempo passava, mais cruel a lembrança ficava. Porque o povo transformava a tragédia em espetáculo. E espetáculo, uma vez iniciado, nunca termina. Apenas muda de palco. Para ela, não havia fuga. Onde quer que fosse, a lembrança a alcançava. Sua sombra não era apenas dela, era do reino inteiro. Carregar uma vida inteira reduzida a meia hora foi punição que nenhuma espada poderia impor, mas que a memória coletiva perpetuou. E assim, a lembrança virou maldição. Não só para ela, mas para todos que ousassem acreditar que alianças poderiam proteger contra lâminas. A história dela foi tatuada na pele do reino como aviso sombrio. E dessa maldição, seguimos para a metáfora final do salão. O banquete apodrecido, as músicas caladas e a moral sombria que atravessaria séculos, lembrando a todos que política não se escreve em pergaminho, mas em sangue fresco. A cabeça ainda estava no altar quando as tochas começaram a apagar. O salão, antes iluminado, mergulhou em sombras, e os convidados respiraram como condenados libertos por instantes. Mas a cena já estava gravada. Casamento de meia hora, sangue como aliança, silêncio como testemunha. A moral não precisava ser explicada. Estava ali, desenhada no chão em vermelho. A tragédia ensinou mais que 100 tratados. Mostrou que alianças de ouro valem menos que lâminas afiadas. Mostrou que promessas de paz duram menos que um gole de vinho. Mostrou que, no fim, o poder não se escreve em pergaminhos, mas em cabeças decepadas. Foi lição cruel, mas eficaz. Os convidados saíram em silêncio, cada um carregando sua própria versão do que viu. Uns diriam que foi justiça, outros que foi vingança, mas todos concordariam em uma coisa: ninguém estava seguro. Porque se um altar sagrado vira palco de execução, qualquer sala pode virar cadafalso. O povo, ao ouvir, riu, porque riso é defesa. A corte, ao lembrar, tremeu, porque memória é prisão. E a noiva, ao viver, chorou, porque viver é a maldição maior. Cada camada da história mostrou uma face do mesmo espelho. A humanidade é frágil e o poder é sempre cruel. O rei, satisfeito, nunca explicou. Não precisava. O silêncio era mais pedagógico que discursos. Seus olhos frios ensinaram a lição de forma definitiva. Medo governa melhor que amor. E naquele salão, até Deus parecia ter entendido a mensagem. O banquete apodreceu em silêncio. Pratos cheios, frutas murchas, vinho azedo. Tudo intocado, como se a própria comida tivesse se recusado a participar da farsa. Até as formigas evitaram, dizem os rumores, porque até os insetos sabem quando a morte deixa cheiro de aviso. Os cronistas, covardes, registraram apenas o que era conveniente. Mas o rumor, livre como o vento, atravessou fronteiras. A moral se espalhou em música, sátira e ironia. O poder tentou apagar, mas rumor é fogo que nunca se apaga. Alimenta-se de gargalhadas, e gargalhadas nunca faltam. A noiva viveu no esquecimento cruel. Sua memória virou apenas título, viúva de meia hora. E assim, o mundo esqueceu seu rosto, mas lembrou sua dor. Porque a tragédia, quando se torna metáfora, nunca morre. Apenas muda de boca. O casamento de meia hora virou exemplo eterno de como a política devora o amor. De como a espada vence a taça. De como promessas não sobrevivem a cortes. Foi metáfora cruel, escrita em sangue, mas eternizada em gargalhadas. Porque no fim, até o horror é usado como piada. E essa é a ironia da história. Enquanto reis tentam impor respeito pelo medo, o povo perpetua a memória pelo riso. O poder nunca escolhe como será lembrado. E na maior parte das vezes, é lembrado como chacota. Esse casamento foi prova disso. A moral sombria atravessou séculos. Não confie em alianças. Não confie em altares. Confie apenas no fio da espada. Foi lição amarga, repetida até virar provérbio. E cada geração reinterpretou,
mas nunca esqueceu. O sangue secou, os ecos sumiram, mas a história ficou. Não como conto de amor, mas como aviso. Não como romance, mas como sentença. O casamento de meia hora virou manual de política cruel. Quem sorri demais numa festa pode estar prestes a perder a cabeça. E aqui estamos nós, séculos depois, repetindo as mesmas palavras, rindo das mesmas ironias, temendo os mesmos poderes. A história não é passado, é espelho. E cada vez que olhamos para ele, vemos que ainda estamos presos ao fio da mesma lâmina. A moral sombria é clara: amor e poder nunca dividiram o mesmo leito. Quando tentam, o leito vira cadafalso, e as alianças de ouro viram grilhões pintados de sangue. É assim que o mundo sempre funcionou, e assim que continua funcionando. E agora, deixo a você uma pergunta. Se estivesse entre os convidados, teria fugido, teria silenciado, ou teria ousado gritar? Escreva nos comentários. Porque no fundo, cada um de nós já esteve, de alguma forma, em um casamento condenado a terminar em sangue. No fim, a história não nos fala de um casamento. Nos fala de nós. De como seguimos erguendo taças fingindo acreditar em promessas, enquanto sabemos que a espada já está atrás de nós. A morte encontra todos, mas a forma como encaramos o corte é o que decide se somos lembrados como reis, como vítimas ou como piada.